Louvado seja o nosso Deus. Queridos, você que está em casa, você também que está aqui juntamente comigo, alguns irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, a igreja de Roma, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. O tema que eu gostaria de abordar nessa noite é a vitória sobre o pecado. Romanos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Vamos ler na versão NVI mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos chamados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os seus membros dos corpos de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Feche teus olhos, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra, e peço ao Senhor, através do Teu Santo Espírito, fala conosco, Espírito Santo, fala aos nossos corações. Não permita que nós venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Não permita, ó Pai, que nós venhamos assistir, meu Pai, mais um culto, mais uma live, não, Senhor, mas que possamos, ó Pai, ser transformados pelo Teu poder, pois o Deus que está aqui é o mesmo Deus também que está na casa de cada um dos irmãos que está assistindo esse exato momento, este culto. Ó Deus, nos presenteia com a Tua presença, ó Pai, falando, ó Pai, aos nossos corações, e em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser transformados pelo poder do Senhor, dia após dia. Fale conforme o Teu Espírito quer, renovando-nos, ó Pai, transformando o nosso ser. Fale conforme a Tua vontade, não aquilo que queremos, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Romanos 5:20 diz o seguinte: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a gente olha nesse contexto, não quer dizer que aonde há mais pecado deve haver mais graça. Pelo contrário, no meio dos cristãos não, mas isso não é uma permissão. Aonde o pecado tem a liberdade para ser praticado e realizado,
no meio de nós, a fim de o quê? De atrair a graça de Deus sobre as nossas vidas. Não é pecando que damos liberdade para a graça de Deus agir sobre a nossa vida. Mas a graça de Deus, ela superabunda aonde o Evangelho não chegou. Ou seja, no seu vizinho que ainda não conhece a Jesus Cristo, no seu bairro, nas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, no meio do seu serviço, aonde as pessoas ainda não conhecem a Cristo como único e suficiente Salvador. Durante esses dias nós temos aprendido, através da campanha de oração, quem tem acompanhado as postagens da campanha que o nosso pastor está fazendo, a respeito do nosso testemunho, a graça de Deus, ela alcança o coração das pessoas a partir do momento em que eu testemunho Cristo em minha vida, para a vida das pessoas. É assim que as pessoas enxergam a Jesus em nós. É nesses lugares, não importa onde você for, pode ser um lugar onde ninguém conheça Deus, possa ser um lugar onde ninguém tem pleno conhecimento a respeito da obra de Jesus Cristo, mas se chegou um servo de Deus ali naquele lugar, tenha certeza que aonde abunda o pecado, vai superabundar a graça de Deus, porque existe ali uma pessoa que está levando Jesus na vida dela. Nós somos salvos em Cristo, mas nós não podemos viver de uma forma libertina. Ou seja, a graça, ela traz o perdão. A graça, ela traz a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O que é graça de Deus? Graça de Deus é favor imerecido. O que é isso? Eu não mereço, mas Deus me deu a graça dele sobre a minha vida. Não quer dizer que nós não venhamos ser pecadores, pelo contrário, continuaremos a pecar. Porque isso está na nossa natureza, isso está na nossa natureza carnal. Infelizmente o homem é inclinado para o pecado, mas nós não podemos tornar escravos do pecado. O que é isso? É aquele pecado vicioso, é aquele mesmo pecado que eu pratico todo dia, aquele que eu vou domesticando em minha vida. Isso não agrada a Deus, porque se a graça ela veio sobre a minha vida, ela tem que trazer em mim uma nova roupagem, uma nova vida. Eu tenho que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e é para isso que nós servimos ao nosso Deus, e é isso que Ele quer de nós. Jesus quer que nós venhamos ser luz e não trevas. Paulo vai falar a respeito do batismo. O que acontece quando nós somos batizados? O batismo significa, para nós, os batismos têm imersão. É o morrer com Cristo e o ressuscitar com Cristo. Não se enterra um morto apenas por parte, não se enterra ele completamente, não é? Dessa maneira também, a imersão traz essa ideia, é submergir totalmente o corpo. E assim a pessoa está ali sendo sepultada com Cristo, e depois ela renasce, ela ressuscita juntamente com Cristo. Então estamos afirmando que ressuscitamos assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós somos chamados para uma nova vida. É como Paulo diz, as coisas velhas, elas fizeram que elas se passaram, mas eis que tudo se fez novo. Ou seja, muita coisa ficou sepultado com Bruno quando entrou naquelas águas batismais. Eu estava abandonando ao qual eu estava desagradando na presença do Senhor. A partir do momento em que eu saí ali daquelas águas, eu ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então o batismo é realmente como morrer e ressuscitar em Cristo Jesus. Morremos para um tipo de vida e ressuscitamos para uma outra, irmão João. Descia a água um homem do mundo, e agora ressuscita um homem em Cristo Jesus. Uma pessoa completamente transformada, uma pessoa completamente lavada e remida no sangue do Cordeiro. É por isso que as pessoas têm dificuldade em nos enxergar como os cristãos.
principalmente aqueles que viveram a vida dissoluta, uma vida libertina. As pessoas entram em choque quando vê uma pessoa de antigamente. Ele era assim, ele fazia tudo errado, ele vivia uma vida totalmente torta, mas a partir de um momento que Jesus entrou na vida daquela pessoa, aquela pessoa teve uma vida completamente transformada pelo poder de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas eram se passar, e agora Jesus está escrevendo uma página nova em nossas vidas. Essa é a proposta do Evangelho. Evangelho, irmão, coloca isso na sua cabeça. É mudança de vida, é nascer de novo, é ser uma nova criatura em Cristo Jesus, é mudar até mesmo a mentalidade. Essa é a proposta. É para isso que Cristo nos convida, para essa vida. Agora, se vivemos no período da graça, depois de sermos chamados, transformados pelo poder de Cristo Jesus, uma coisa nós temos que ter convicção: é terrível procurar negociar com a misericórdia de Deus. É terrível fazer da misericórdia de Deus uma desculpa para pecarmos todos os dias. Aí é que está um grande problema que muitos não levam a graça de Deus a sério. Se eu sou uma nova criatura, eu não posso ser escravo do pecado. Eu não posso ser dependente de pecar todos os dias. Pelo contrário, meu irmão, se eu visto uma roupa nova, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tenho que abandonar as velhas práticas. É isso que o Evangelho propõe para mim, é isso que irá acontecer, mudando a minha vida. Isso não vem de mim mesmo, mas é através do Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me santifico, mais eu me esvazio do mundo e mais eu me encho de Deus. Santidade, meu irmão, não é algo tão somente imediato, porque Deus também nos chama de santos através da boca dos apóstolos. Mas santidade também é um processo, é todo dia. E é isso que nós, durante esses dias, estamos convocando vocês a fazerem juntamente com a gente. Vamos orar, vamos buscar, vamos participar dessa semana de oração, porque quando nós enchemos de Deus, nós estamos santificando, porque aonde Deus está, não há espaço para o pecado no meu coração. Aonde o Espírito de Deus está em minha vida, não há espaço para pensamentos vagos, infernais. Pelo contrário, quanto mais eu me encho de Deus, eu vou pensar em Deus, eu vou falar em Deus, eu vou viver Deus todos os dias, eu vou falar de Deus para outras pessoas. É isso que o Evangelho tem que fazer em minha e na sua vida aqui nesta noite. Aí você para e pensa nesse exemplo. Quão vil seria para um filho desobedecer os pais todas as vezes, achando que o pai sempre vai ter misericórdia da vida dele? Isso é abusar da graça. Deus perdoa, irmão. Aí você pode parar e pensar assim: mas Senhor, eu peco e peço perdão, será que eu fui perdoado? Aí quem vai dizer é você. Seu perdão foi do fundo do coração? Houve sinceridade, houve arrependimento? Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é dar uma volta. É como se desse uma volta ao contrário, revivesse o momento e entrar em profunda tristeza. Porque o arrependimento genuíno, ele não leva à continuidade do pecado, pelo contrário, ele faz a gente repensar, pensar e querer mudança da parte de Deus em nossas vidas. Se eu não me engano, em Salmos ou Provérbios, se eu não me engano mais é Provérbios, vai dizer: aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. O primeiro é falar, e a segunda opção é: eu quero deixar, eu quero abandonar, eu já não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser uma pessoa diferente. Aquele que confessa, aquele que deixa, esse é aquele que alcança a misericórdia, o perdão de Deus. Então não é apenas pecar e abrir a boca: pequei, me perdoa, Senhor. Amanhã eu peco de novo, pequei. Isso é abusar da graça, meu irmão. Você infelizmente não está levando Deus a sério na sua vida. Mas quando eu levo Deus a sério, mesmo que eu erre, eu me entristeço, o Senhor vem com o bálsamo e me perdoa, porque Ele sabe da intenção do meu coração. A palavra pecado quer dizer avon, quer dizer errar o alvo. É como se fosse um arqueiro atirando uma flecha e ele errasse o alvo
que ele quisesse acertar. O nosso alvo está aqui, ó. Obedecer a palavra de Deus, seguir a vontade de Deus, ser um discípulo realmente, ser como cristãos aqui nessa terra. E quão desafiador é. Você pensa assim, o pastor fala assim porque a vida dele é perfeita. Não, meu irmão, todo dia eu peco, todo dia eu erro. E só Deus para ter misericórdia. E a gente vai pedindo a Deus, para Deus acertar a nossa vida, nos ajudar a ser conforme a imagem dEle. O homem, segundo ponto, o homem que vive uma vida cristã, é convocado a viver uma vida de uma maneira completamente diferente. Entenda uma coisa, não dá para andar com Deus e ser uma pessoa de acordo com os moldes e padrões desse mundo. Sai Jacó da casa dos seus pais como enganador. Deus tinha uma grande promessa sobre a vida daquele homem. Através dele uma nação iria se levantar. Porém, Jacó saiu com a imagem de enganador, suplantador, aquele que destruiu o irmão. Mas para Deus resolver a vida de Jacó, Jacó primeiro tinha que acertar as contas dele. Jacó primeiro tinha que ir até a pessoa que ele magoou, pedir perdão para Deus prosseguir com a vida dele. E repare que depois que Jacó, lá em Gênesis, passa pelo val de Jaboque, ele luta ali com o anjo, ele prevalece, e ele encontra o irmão dele. E quando ele encontra o irmão dele, ele esperava que o irmão dele fosse matar, porque ele roubou a primogenitura do irmão. Porém, os dois se abraçaram, os dois conversaram, os dois se perdoaram, e assim a vida de Jacó pôde prosseguir. Ei, meu irmão, não é trazendo os costumes lá de fora que você vai prosseguir sua vida cristã, não. Jesus nos chama para uma vida nova, as coisas velhas, tem que passar em nossas vidas. Se antigamente você bebia, se antigamente você mexia com drogas, se antigamente você era mentiroso, era caloteiro, você tem que abandonar essa vida e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí você pergunta, mas como isso vai acontecer? Através do Santo Espírito de Deus na sua vida. Eu, meu irmão, por minhas próprias forças, eu não conseguiria nada. Mas o Espírito de Deus foi falando no meu coração e me mostrando a maneira certa de como é que eu devo agradar ao Deus dos exércitos. Se realmente estamos unidos a Cristo, vamos possuir uma real identificação. Gálatas 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou em mim. Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós somos parecidos com alguém. Somos parecidos com? Cadê a igreja aqui nessa noite? Somos parecidos com quem, irmãos? Com Cristo. Por isso somos chamados de cristão. A nossa conduta, a nossa maneira. Quando viram Pedro bem ali, próximo ali do Sinédrio, depois que Jesus foi machucado ali, agredido pelos sacerdotes, vieram as pessoas e perguntaram, você estava no meio dele, você é um dos discípulos de Jesus. É porque a maneira como Pedro andava, a maneira como Pedro gesticulava, a maneira como Pedro se posicionava, era idêntica à de Cristo. Pedro estava tão parecido com Cristo, que ele tentou negar, mas as pessoas viram nele, você parece com Jesus, você é um dos discípulos dele, você anda como ele, você fala como ele, você age como ele. Mesmo ele tendo negado, as pessoas reconheceram Jesus na vida de Pedro. E depois vem um episódio em que ele se arrepende por ter negado.
Mas as pessoas têm que ver Jesus Cristo em minha vida. Aqueles que vêm à minha cela, principalmente os frequentadores, eles têm que ver Jesus Cristo em minha vida. Os vizinhos meus têm que ver Jesus em minha vida. As pessoas do meu trabalho têm que ver Jesus em minha vida. As pessoas da minha família têm que ver Jesus em minha vida, irmão. Somos pequenos cristãos andando por esse mundo. E o maior testemunho não é aquele que é falado, mas é aquele que é vivido. Quando eu demonstro para a pessoa que eu ajo conforme a vontade do Senhor, imitador de Cristo, as pessoas rapidamente pegarão: que estilo de vida é esse? Que maneira de viver é essa? Você se parece com Jesus? Porque a minha maneira de viver, escreve o que eu estou te falando, a minha maneira de viver me livra de muitas situações que me levam ao pecado. Se eu estou no centro da vontade de Deus, você acha que o ímpio vai ficar me convidando para a festa, sabendo o meu posicionamento como servo de Deus? Você acha que, pelo meu posicionamento no centro da vontade de Deus, como servo de Deus, como pessoa lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, pela pessoa que eu sou, eu serei convidado a fazer aquilo que desagrada ao Senhor? As pessoas enxergarão Cristo em minha vida. E aquilo que Cristo fala para que nós não venhamos nos tornar molde das coisas desse mundo, mas que nós venhamos transformar esse meio. Que nós venhamos transformar o lugar onde nós vivemos, irmãos. Porque aonde nós chegamos, obrigado, Jesus, aonde nós chegarmos, faremos a diferença. Faremos a diferença. Você pode ter certeza. Cristo vivendo em mim, não há espaço para viver como um escravo do pecado, como éramos quando não tínhamos Cristo em nossas vidas. Eu já não posso ser mais o mesmo, se Cristo entrou em minha vida. Eu não posso participar das velhas práticas mundanas, se Cristo está na minha vida. Se a graça entrou na minha vida, ela vem para transformar. Para concluirmos, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Verso 12 a 14, projeta para nós aí, por gentileza. De Romanos 6. Portanto, não permite que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Essa é a luta constante do cristão com a carne. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado. Muitas vezes a gente pensa nisso, a gente só pensa só na área sexual, mas não é não. Às vezes nós emprestamos a nossa língua para o pecado, para falar mal do irmão. Emprestamos a nossa mão para apontar o dedo. Emprestamos a nossa mente para ficar maquinando as coisas. Não podemos ficar oferecendo os nossos membros, o nosso corpo para atitudes pecaminosas, como instrumentos de injustiça, porque se Cristo veio sobre a nossa vida, nós somos santos, irmãos, somos templos do Espírito Santo. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ou seja, você agora é uma nova criatura em Jesus. Você agora é um novo ser. Em você, antes você estava morto porque você agia de contrário à vontade do Senhor, mas agora você é uma pessoa viva. E ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. De justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. A lei vem para apontar, a lei mostra a vontade de Deus. E se você transgredisse um dos 613 mandamentos, existem 10 mandamentos resumidos, centrais, 603 ao todo. Os 10 nós conhecemos, que é aquele ao qual Deus disse a Moisés e escreveu nas tábuas da lei.
Se você desobedecesse um, você transgredia a todos. E o senso dessa penalidade da culpa era muito grande. Por isso, nós não estamos debaixo da lei, porque a graça ela trouxe misericórdia sobre as nossas vidas. A lei me condena e me afasta dia após dia do centro da vontade de Deus. A lei que aponta, a lei que mostra a ferida, mas não cura. Depois de ser alcançado pela graça, a gente começa a andar um pouco a respeito observando um pouco a lei do Senhor, para que possamos entender o real propósito, mas não é um pesar, é um prazer. E neste mundo há uma batalha muito grande entre o pecado e Deus. Então, escolha o seu lado. Somos confrontados com tremenda opção de nos converter em armas nas mãos de Deus ou na mão do pecado. Alguém pode responder: semelhante escolha é muito para mim. Estou destinado a fracassar diante dessa escolha. A resposta de Paulo é: não desanimem, nem desesperem. O pecado não terá domínio sobre vocês. Por quê? A resposta que já não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Deus. A lei não pode condenar. A lei não te condena mais, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Deus tem misericórdia, Deus tem perdão, Deus tem amor. Mas a graça ela vem para mudar. Assim como diz Charles Spurgeon, a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. A graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Então nós temos a plena convicção seguinte, que fomos salvos pelo Senhor, através de Cristo Jesus. Ele nos religou a Deus, e nos convida a uma mudança de vida. É essa graça que veio para transformar a minha vida, é essa graça que veio transformar o meu ser, é essa graça que veio trazer um sentido completamente diferente em minha vida. Eu já não sou mais como um velho Bruno, eu agora sou um novo Bruno em Cristo Jesus. Woody não é mais o velho Woody, agora ele é o novo Woody em Cristo Jesus. Geilson não é o velho Geilson, agora ele é o novo Geilson em Cristo Jesus. Somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Perdão é esquecimento. Se você se arrependeu, pediu perdão a Deus, tenha plena convicção, Deus nunca vai jogar na sua cara a pessoa que um dia você foi. Deus sempre vai lembrar a partir do perdão para cá. Que maravilha. Glórias a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Eu sei que às vezes nós nos entristecemos com o antigo homem que nós fomos, a antiga pessoa, a maneira como vivemos quando estávamos no mundo. Mas quando nós chegamos à presença de Cristo, Cristo já nos perdoou e jamais jogará na nossa cara aquilo que praticamos, se recebemos o perdão da parte de Deus, se foi sincero. É essa graça que muda, irmãos. A gente se entristece porque a gente lembra e fala assim: tudo poderia ser diferente. Se Deus tivesse aberto os meus olhos naquele tempo, mas aprove Deus ter aberto os olhos no momento certo. Esse é o momento certo. Agradeça a Deus, porque a graça foi manifesta na sua vida e você foi alcançado através dela. Amém? Feche os teus olhos. Essa é a vitória sobre o pecado. Esse é o triunfo que nós temos através da pessoa de Cristo Jesus. É isso que o mundo não consegue compreender, Senhor, a nossa mudança, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, ela é completamente mudada pelo Senhor.
O Senhor é capaz de pegar o homem mais violento e fazer dele o homem mais pacifista, o homem mais amável, o homem mais doce. É capaz de fazer, meu Deus, com a pessoa que seja um drogado, ou um ébrio, um bêbado que fica pelas ruas, e transformá-lo numa pessoa completamente sensata, que antigamente só recebia conselhos, mas a partir de agora, com a nova vida em Cristo Jesus, através da sua experiência de vida, pode aconselhar pessoas. É esse o Deus que nós cremos, é esse o Deus que nós servimos, o Deus que muda as pessoas, o Deus que transforma. É esse o convite que nós temos, ó Pai, de mudança dia após dia. Por isso, Santo Espírito de Deus, há muitas coisas ainda que precisamos ainda ser trabalhados pelo Senhor, e nós entendemos, ó Pai, que tudo é com tempo. Nos ajude, ó Pai, a ter paciência, ó Pai, nos ajude a ter sabedoria para esperar o Senhor agir, porque o Senhor vai mudando o nosso caráter, vai moldando o nosso ser, nossa temperança, os frutos do Espírito Santo vai vindo sobre a nossa vida, ó Pai, através das circunstâncias, e nós temos que aprender, temos que ser provados para ser aprovados pelo Senhor. Por isso, Deus, nos dê bom êxito, ó Pai, em cada desafio que o Senhor nos colocar. Por mais que as pessoas esperem uma reação diferente, mundana por nossa parte, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, derramar a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua paz sobre as nossas vidas. Em meio a esta crise mundial, meu Deus, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando as nossas vidas, e com paciência nós aguardamos no Senhor. Cremos, ó Pai, que a nossa casa está sendo guardada pelo Senhor. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem protegido, ó Pai, as nossas vidas. Por isso, Deus, nós queremos descansar. Por isso, Deus, nós queremos aguardar com essa esperança que o Senhor nos deu em nosso coração. Que essa vida, ela não termina aqui nessa terra, mas ela continuará na glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos irmãos, ó Pai, que está no lar neste exato momento, dando os livramentos, ó Deus, protegendo os Teus filhos. Assim também, meu Deus, como todos que estão aqui comigo, que o Senhor possa estar derramando a Tua bênção, a Tua graça. E sabemos, ó Pai, que todo o trabalho que nós estamos fazendo, nada será em vão. Temos que amontoar tesouros no céu, aonde a traça, a ferrugem não corrompem, não destrói. Por isso, Deus, queremos investir no Teu reino, na Tua vontade. Que o Senhor nos dê graça, ó Pai, diante, ó Pai, do pecador, para que ele possa enxergar a luz de Jesus em nossas vidas, se arrepender e voltar-se para Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.